Ok, pessoal, boa noite. Vamos retomar os nossos estudos e eu tenho o grande desafio de vencer o seu sono e o meu. Depois de muita água quente assim, a gente fica mole, né? Pelo menos eu fiquei. Quando eu estava estudando aqui, eu falei, meu Deus, se eu tô com sono, estou lendo a minha mensagem, ainda mais pessoal, né? Que dirá eles. Bem, nós vamos fazer igual fizemos pela manhã. Nós vamos relembrar algumas coisas que temos visto em revisão, só que agora mais brevemente. Obrigado. E depois entramos no texto, tá? Então, antes de ler o texto de hoje à noite, deixa eu lembrar as pessoas presentes o que nós estamos fazendo. Para quem não esteve ontem à noite ou hoje pela manhã, se porventura alguém chegou depois do estudo da manhã, nós estamos estudando a vida do rei Ezequias. E ontem eu dissequei um pouco mais, hoje pela manhã eu só resumi as 3 diretrizes que nós estamos usando para estudar a vida de um rei. A primeira é que a gente tem que atentar para a lição que o texto estava trazendo para os primeiros leitores, de que isso é chave para nós entendermos como aplicar isso à nossa vida. A segunda diretriz é que nós temos que olhar para a história da redenção, antes do que só para exemplos de moral desse ou daquele personagem. E a terceira diretriz que eu passei a vocês é a ênfase cristocêntrica, é apontar para Cristo Jesus como o cumprimento das coisas ensinadas no texto do Antigo Testamento. Tá? Então são as 3 diretrizes, a gente sempre vai fazer assim ao longo de cada mensagem. Ontem nós vimos o início da história de Ezequias conforme o livro de Reis, e a gente viu que ele tinha uma confiança singular. Nós vimos que ele estava num contexto difícil, mas que ele fez algo inédito, removeu os altos, fez limpezas espirituais, né, no meio do povo. E, nesse sentido, ele foi muito diferente do povo de Israel. Hoje pela manhã a gente trabalhou com o início da reforma religiosa de Ezequias. A gente trabalhou bem sucintamente com o capítulo 29. E quando eu digo sucintamente é porque tem muita coisa ali no 29 que dava para a gente parar, ponderar. Estava conversando com o Índio hoje à tarde que só do capítulo 29 dá para a gente tirar uma série de ideias importantes acerca de como é que a gente cultua, que eu pulei porque era muita coisa para a gente trabalhar. Então, mas nós falamos da importância de Deus restaurar tanto a esfera da vida quanto a esfera do culto, que são 2 esferas de adoração. E hoje nós vamos continuar, agora à noite, nós vamos continuar o relato de Crônicas sobre a reforma. Só que agora nós vamos focar num outro aspecto específico. E antes de entrar no texto, que vai ser o capítulo 30, segundo Crônicas 30, a gente vai ler do verso 1 até o 31, 1, tá? Então nós vamos ler do 31 até o 31, 1. Antes de ler o texto, deixa eu só falar uma coisa interessante, que tem a ver com o que a gente viu hoje pela manhã, mas que eu não disse. Toda a reforma religiosa que Crônicas narra sobre Ezequias, que vai desde do primeiro mês do seu reinado até o 7º mês do seu reinado, ocupa bastante tempo do registro deles sobre Ezequias. Então presta atenção, por que isso é significativo. Ele gasta 3 capítulos sobre 7 meses e 1 capítulo sobre os outros anos. Ele reinou 29. Você fala, 7 meses, 3 capítulos? De novo, porque o foco estava no templo, na restauração. Então é por isso que cada um dos autores vai dar um enfoque diferente. Falei de Reis ontem, hoje de manhã é de Crônicas. E a gente vai continuar estudando Crônicas agora e amanhã de manhã. Depois a gente vai voltar de novo ao registro de Reis, que é o mesmo de Isaías. Então a gente vai fazer esse vai e volta e aprender com os propósitos diferentes de cada autor, tá? Então, nós vamos ler o texto da mesma maneira como a gente fez hoje pela manhã. Assim vocês falam um pouco também, acordam e aí me ajudam a mantê-los acordados por um tempo. Então, cada um vai ler um verso, a gente vai alternando. Vamos ler todo o capítulo 30 e o primeiro verso do 31. Por favor, leia bem alto, assim todo mundo acompanha.
Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo o estado, todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Partiram no correio com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós os justos que vos converterdes a ele. Mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas os moradores iam e zombavam deles. Todavia alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Puseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem viu. E os sacerdotes aspergiam sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele E dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se achavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, e com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam um bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato eles eram muitos.
sacerdotes e presbíteros se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Quando a festa acabou, os israelitas saíram da cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Ok. Bem, nós vamos trabalhar então com esse contexto de Páscoa, dessa celebração, dessa festa tão importante, era a festa mais marcante. Das 3 festas anuais importantes na vida do povo, a Páscoa ganhava o maior destaque por ser o aniversário da nação. Você fala, como assim? Era o 7 de setembro deles. Né? Era a saída do Egito, era a libertação. Então a Páscoa era muito importante para celebrar o início de uma nação. É quando Deus começa a história dessa nação, politicamente falando. Por quê? O que entra no Egito é uma família. O que sai do Egito é uma nação. Interessante isso, porque durante 400 anos uma família vira uma nação. Então ali começa a história de Israel como uma nação de 12 tribos e tal. Bem, então nós vamos trabalhar com a Páscoa, mas antes de entrar na Páscoa, eu quero só chamar a sua atenção de algo da cultura dos israelitas, dos judeus, que tem a ver com a Páscoa, com essa celebração. Vou ler alguns versos que você deve se lembrar. Quero trazer à memória. Guarda-te, Senhor, não te esqueças, teu Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Esse é um texto de Deuteronômio 8. Agora um outro mais conhecido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o verso seguinte. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Está lá em Josué. Por que eu estou lendo esses versos? Porque todos eles falam de memória, lembrança. Isso é uma coisa muito forte na cultura israelita. Eles tinham com frequência a prática de rememorar. Então, é por isso que tinham os monumentos. Os monumentos tinham que ser de pedra, eles tinham que ficar, eles tinham que durar. Para quê? Para que o filho chegasse e perguntasse assim, papai, o que é isso aqui? Ah, meu filho, isso aqui o vô conta a história. Foi assim, ó. E aí ele contava pro netinho do vô que tinha experimentado aquela situação. Mesma coisa com os salmos, em que eles faziam uma espécie de recapitulação do que Deus havia feito. Senhor, tu nos livraste com mão poderosa. E depois ia contando. E nós passamos pelo mar assim, e depois experimentamos isso, e fizemos aquilo outro. Então, a ideia de trazer à memória é importante. Por que é importante? Ela é repetida, mas por que rememorar os feitos redentivos de Deus é tão marcante? Não é que o povo sofra de amnésia. É que, às vezes, quando essas coisas não estão vívidas na memória, elas não são mais esses monumentos de vitória, esses feitos de Deus do passado, não são mais fonte de encorajamento e conforto. Eu digo isso porque eu acho que é parecido com a cruz. Ninguém aqui que é cristão esquece a cruz. Você fala assim, você esqueceu a cruz? Você fala, não, é possível esquecer a cruz. Sou cristão, a cruz é o símbolo maior do cristianismo. Mas não é que a gente perca de ter a cruz assim na nossa memória, tecnicamente falando. Não é que a gente tenha amnésia. Mas eu creio que a cruz deixa de ser fonte do meu consolo, do meu encorajamento. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz. Mas às vezes ela perde a sua força. Deixa eu dar exemplos. Quando a culpa é muito pesada, esquecemos de que os justificados pela fé estão em paz com Deus. Presta atenção, o texto fala, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. A gente sabe o verso de cor. Mas tem hora que a culpa é tão pesada que esse verso parece que não faz sentido. Quando desanimamos em nossa luta contra o pecado, esquecemos de que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Olha só. Não é que a gente desconhece esse verso, mas quando a luta com o pecado parece cheia de derrotas,
parece que esse verso não traz uma promessa tão vívida assim. Quando intentamos acertar as contas com quem nos ofendeu, esquecemos-nos daquele que, quando ultrajado, não revidava com ultraje. 1 Pedro 2, 23. Quer dizer, Cristo é aquele que não se voltava contra eles, mas se entregava a Deus que julga retamente. A gente sabe de virar outra face, mas nem sempre isso fica muito prático para nós. Quando exigimos que as pessoas nos deem o devido valor, a gente fala assim, eu gostaria de ser tratado com respeito. A gente se esquece daquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Aquele que esvaziou-se, não julgou por usurpação ser igual a Deus. E que Paulo escreve assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse verso, caso você não se lembre, vem logo depois de uma exortação de Paulo em que ele fala que a gente tem que considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é igual. O mundo fala de igual. O Evangelho vai mais além. Ele fala de considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, atente para vários textos da Escritura que a gente até sabe aqui, mas que nem sempre nós vivemos à luz deles. Nem sempre nós os praticamos. Eu creio que é por isso que a Santa Ceia, esse sacramento instituído pelo nosso Salvador, ele é tão importante de ser celebrado regularmente. E a igreja entendeu isso desde o início. Porque ela tinha que ser feita em memória de mim. Cristo está ensinando para um povo agora que não tem necessariamente o histórico judeu, para brasileiro, para europeu, para asiático, para africano, para pessoas diferentes do mundo, que tem algo que a gente tem que celebrar regularmente, porque nós precisamos trabalhar a nossa memória. Por quê? A gente esquece? Não. Essas coisas deixam de ter força na nossa vida. A cruz não é algo que apaga da memória, mas ela deixa de ter força. Por isso, a ceia é um rememorar constante das coisas que Cristo fez por nós. E pegando esse gancho, então, eu quero mostrar como Ezequias vai fazer o quê? Ele vai celebrar de novo a Páscoa, porque fazia muito tempo que a Páscoa não era praticada devidamente. Um de vocês leu um texto perto do final, não sei se você prestou atenção nisso, e quão marcante é isso, é que lá no versículo 26, fala assim, houve grande alegria em Jerusalém, por quê? Desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Não se celebrava a Páscoa desse jeito desde os dias de Salomão. Caso você não saiba, é mais de 200 anos. Não é pouco tempo. Não estamos falando assim, cara, desde o ano passado. Não. É mais de 200 anos. É muito tempo. Então, essa Páscoa de Ezequias foi uma Páscoa muito celebrada, foi motivo de grande alegria. Por quê? Porque ela foi um rememorar de algo que tinha se perdido. Não se celebrava assim há mais de 2 séculos. Então, o que Ezequias está fazendo é trazer de volta, é resgatar coisas que são significativas. Eu já falei aqui um bocado do Reino do Norte, do Reino do Sul, vou repetir apenas quando for necessário. Mas eu quero que você recorde que mesmo no Reino do Sul, onde Ezequias está, que tiveram reis bons, oscilando com reis maus, a história não é toda limpa. Alguns reis bons, como a gente já viu, nem fizeram toda a limpeza necessária que deveria ter sido feita. Então nós estamos falando de um reino melhor, mas não ideal. O Reino do Norte, então, nem se fale. Por isso que o povo de Deus está perdido em termos de bons referenciais. Tá? 2 séculos se passaram desde a divisão do reino e o povo de Judá havia contaminado o seu culto e as suas festividades religiosas. Por isso que é importante a gente compreender a limpeza do culto que ele fez no capítulo 29, que a gente viu hoje de manhã, para agora celebrar a Páscoa do jeito que eles celebraram no capítulo 30. Tá? Então, Ezequias se dispôs a celebrar essa Páscoa memorável, essa festa marcante de aniversário da saída do Egito. E eu quero falar de 3 características dessa festa, e esse vai ser o esboço da minha fala nessa noite, tá? Eu vou começar com a Páscoa como sinônimo de comunhão. Eu vou falar de comunhão de uma maneira diferente da forma como nós usamos essa palavra no popular.
Então deixa eu explicar o popular para dizer para você que não é isso que eu vou falar. No popular, comunhão é assim, ó. Pessoal, depois que o culto terminar, fiquem pro cafezinho, o nosso café da comunhão. Vai lá pro salão social, a gente gosta de bater papo, a gente gosta de conhecer você. Saber quem é você, saber de onde você vem, de lhe dar um abraço, boas-vindas. Para nós, comunhão significa estar junto. Não é disso que eu vou falar. A comunhão da qual eu vou falar pode acontecer mesmo distante, geograficamente. A comunhão para nós, ela tem uma coisa meio leve assim, meio pueril. A gente fala assim, nossa, eu queria tanto estar com vocês, assim, é tão gostosa a comunhão, quero aproveitar da comunhão, como se você não tivesse, se você não estivesse lá. Tanto é que a gente usa assim, a gente fala assim, puxa vida, rapaz, eu estou sentindo falta da comunhão, acho que eu perdi a comunhão. Comunhão para nós é um negócio que tem a ver com relacionamento, com estar junto de pessoas. Na Bíblia, comunhão é muito mais forte. Comunhão tem a ver com experimentar as mesmas bênçãos dos que estão em Cristo Jesus. E tem mais. A palavra koinonia no Novo Testamento, que traduz por comunhão, nunca é algo que se perde. Porque se você perder, você está morto. Comunhão não vem e vai com café e chá. Não vem e vai com uma pizza no sábado à noite lá, com os jovens. Não, comunhão não é isso. Comunhão na Bíblia é muito mais forte, porque explica que nós estamos ligados à mesma videira. Nós temos da mesma seiva de onde nós tiramos vida. Tá? Então, comunhão na Escritura é mais forte do que o que a gente usa no popular. O nosso comunhão é muito fraquinho. Tanto é que a gente dá nome de café, de chá. Né? É muito fraquinho. O comunhão da Bíblia é muito mais forte, porque diz respeito a partilhar da vida em Cristo. Uma coisa que ou você tem, ou você não tem e está morto. Tá? Então, o que eu quero dizer é esse sentido mais pesado, mais rico de comunhão. Páscoa é sinônimo de comunhão. A Páscoa no período de Ezequias tem um caráter especial, e eu quero gastar um tempinho nisso porque aqui está um exemplo da intenção do cronista, quem escreveu Crônicas. Ele conta a história do povo desde Adão. Eu não sei se você se lembra disso. Quando você vai ler Crônicas, os primeiros capítulos são todos genealogia, mas ele começa lá atrás, em Adão. Adão gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse. Você começa a ler assim, né? Nos dias que você pegou primeiro Crônicas 1 até o 8, 9, assim, você falou, ô Senhor, faz os nomes passar rapidinho, tá difícil aplicar isso pra minha vida, né? Porque é nome após nome após nome. Mas por que isso é importante para o cronista? Porque ele se preocupa com memória. Ele quer que essa história não seja esquecida. De onde nós viemos. Quero trazer à memória essa história. Então, Ezequias vai ser parte dessa história e ele vai refletir uma intenção do autor, que é enxergar o povo não dividido, mas como uma nação só. Lembra que eu disse que depois dos 3 primeiros reis, quem estava ontem se lembra disso? Depois dos 3 primeiros reis, a monarquia rachou e nunca mais voltou a ser a mesma. Saul, Davi e Salomão dirigiram um só reino. O filho de Salomão experimentou um racha. Depois que rachou, nunca colou. Nunca voltaram a ser um reino só. Ficou sempre reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. Então, o cronista, ele conta essa história sem reconhecer que são 2 povos. Na cabeça dele, sempre é um povo só. Obrigado, é verdade, mas um povo só. Afinal de contas, são das 12 tribos de Israel. São o povo prometido, descendentes todos de Jacó, conforme a promessa aos patriarcas lá atrás. Então é por isso que ele vai fazer uma coisa muito curiosa. Olha só, em Reis, a Páscoa de Ezequias nem é mencionada. Só a Páscoa de Josias, que é muito celebrada. Mas em Crônicas, a Páscoa de Ezequias é mencionada com detalhe, como a gente leu nesse capítulo. Por quê? Porque o cronista quer trazer às pessoas que estão lendo essa história o senso de que são um povo só. Então deixa eu dar um pouco de contexto para que essa lição faça sentido.
Eu mencionei hoje pela manhã, e eu quero repetir essa ideia, quando o povo voltou do cativeiro babilônico, isso é depois de Ezequias, tá? História posterior. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico para reconstruir a terra, lá na terra, começaram pelo templo, depois, mais tarde, gerações mais tarde, reconstruíram os muros de Jerusalém e assim foram refazendo a nação. No começo dessa reconstrução, os samaritanos encardiram para os judeus. O que isso está revelando? A desunião dos que estavam na terra com aqueles que voltaram para a terra. Então, se tem uma lição difícil de engolir, mas importante de ouvir, é que o povo é um só. Difícil de engolir porque você está tentando fazer a obra de Deus e vem alguém azucrinar você. E aí depois o pastor ainda fala que ele e você são um. No Senhor Jesus. É difícil de ouvir, mas é importante que eles sejam lembrados disso, que eles fazem parte da mesma promessa. Então, Ezequias vai fazer uma coisa significativa, ele vai mandar cartas, ele vai fazer com que essa Páscoa seja mais do que só de Judá, que envolva Israel. Então, olha para o verso 1. 2 Crônicas, o resumo desse capítulo está no 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Veja só, Reino do Norte e Reino do Sul. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então, o texto começa dizendo, Ezequias quer lembrar a libertação do Egito, o começo das obras de Deus na vida do povo. E ele faz isso como? Até convidando aquela nação que abandonou Deus desde o comecinho. Convida o remanescente de Israel. Eu falei do cativeiro assírio nas palestras anteriores. Quando a Assíria destruiu a Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel ficou desolado. Foi contaminado, foi misturado com outros povos. Mas ainda haviam israelitas ali presentes. O que Ezequias está fazendo? Ele está convidando um remanescente para que façam parte dessa nova celebração, tá? Então as cartas saem por aí e a gente percebe que ele resolve prorrogar a Páscoa para poder fazer uma festa de arromba, por assim dizer. Veja só no versículo 3, diz assim... O 2 e o 3. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Não é esse o mês da Páscoa. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Então o 3 dá a explicação do fato deles fazerem a Páscoa na data errada. Aí você vai dizer, mas não tem que obedecer a lei assim à risca? É interessante porque essa é uma das poucas vezes em que a Bíblia nos dá uma dica tão clara de que a gente precisa entender o espírito da lei. Na lei mosaica havia está registrado claramente em Números capítulo 9, a possibilidade de você prorrogar quando alguma coisa acontecia. Por exemplo, quando você tinha algum imprevisto, tipo tocar em algum morto ou ficar ausente em viagem, você poderia celebrar um mês depois, devidamente preparado. Então havia essa cláusula de exceção. O interessante é que Ezequias tomou isso porque, exato, o povo não estava preparado. Lembra que ele começou a fazer uma limpeza assim radical. Né? Começou limpando tudo, tal, mas quando chegou na Páscoa tinha passado. Ainda não tinham se preparado os sacerdotes e o povo ainda não tinha vindo para Jerusalém. Então não dava para celebrar. Vamos fazer mês seguinte que a lei permite. Ele está querendo não perder essa festa. Talvez, numa outra situação, eles poderiam ter dito assim, vamos deixar isso para outro ano, porque esse ano não dá mais. Mas para ele é importante trazer à memória essa festa, tá? Por isso é que ele vai convidar as tribos do norte e vai distribuir esses convites e vai ver reações diferentes a esses convites. Vamos ler aqui na sequência a partir do versículo 5. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, são extremos, tá, da terra, indo para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Quer dizer, ela já tinha perdido a sua glória, o seu brilho. Verso 6. Partiram os correios
com as cartas do rei, dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei. E ali tem um convite muito bonito. Muito bonito. O convite tem algumas coisas que mostram o real interesse de Ezequias. Alguém poderia dizer assim, o Ezequias está se aproveitando que o Reino do Norte não tem mais rei. O que ele quer? Ele quer captar recursos. Mas o texto não fala de nenhum tipo de interesse político ou econômico. A carta dele começa assim, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão. Então, é uma chamada ao arrependimento. E uma chamada ao arrependimento está no verso 9 também. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, os vossos filhos terão misericórdia. Nessa chamada ao arrependimento, existe uma exortação com duas partes. E aqui eu quero parar um pouquinho e explicar isso na nossa vida. Existe um elemento negativo e um elemento positivo. Olha o negativo no verso 7 e início do 8. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vosso serviço como vossos pais. Esse é o aspecto negativo. Não. Retira o que é ruim. O positivo está no meio do 8. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus. Tal. Eu não falei isso pela manhã porque nós não tivemos tempo, mas eu vou aproveitar para fazer o link desse ensino do texto da manhã com esse que eu acabei de ler. Santificação na Escritura sempre tem dois lados da moeda. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. Na Escritura é assim, para você conseguir cortar com um vício, você precisa substituí-lo por um hábito santo. Por quê? A casa nunca pode ficar vazia. Vácuo sempre atrai alguma porcaria. Então, quando você remove os ídolos do templo, você necessariamente tem que colocar a mobília adequada depois no devido lugar. Esse é um símbolo do que acontece em santificação. Quando é que a gente consegue experimentar a genuína santificação? Quando os nossos pecados, nossos vícios são substituídos por práticas santas. Às vezes a gente tem um falso engano de santificação. Estava conversando com o índio e eu falei assim, é igual o cara que fala assim, larguei o cigarro, agora estou só no cafezinho. O que ele está dizendo para você? Ele largou um vício e ficou com outro. Às vezes as pessoas fazem isso com certos pecados e elas fazem aquilo que o David Powlison, que é um escritor que fala de aconselhamento, chama de rearranjo de ídolos. A gente não faz mais essas coisas. Não, agora não. Agora eu estou numa outra prática. Isso sabe o que você faz? Você pega os ídolos e faz assim, ó. E parece que a sua vida endireitou? Parece até que endireitou. Mas na verdade você só trocou o ídolo. Então, para que haja genuína santificação, quando o ídolo é tirado, tem que surgir algo que vem em lugar dele. Tem que surgir algo que aparece em lugar dele. E esse é o lugar do Senhor. Então, como é que a gente vence pecado? Não só lutando contra certas práticas más, mas adquirindo apreço por coisas santas. É assim, ó, se você não mudar o seu coração em relação às coisas que você ama, você nunca vai aguentar a luta contra as coisas que você odeia. Entendeu? Se o seu coração não ganha maior amor por alguma coisa, é igual você tentar incentivar alguém que tem preguiça de trabalhar. Se ele não começar a entender a importância de servir, por mais que ele leve chicotada para trabalhar, ele vai só fazer empurrado. Porque o coração dele não foi mudado para servir. Então, isso vale para qualquer falha nossa. A gente precisa não só tirar o que é mal, mas colocar o que é bom em lugar. É assim que santificação acontece. Por isso que a Escritura usa a linguagem assim, despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. São sempre coisas que vêm em par, porque existe esse aspecto negativo e positivo, tá? E aqui a gente vê algo parecido. A carta dele é, não faça como seus pais, mas confiem-se ao Senhor, tá? Curiosamente, algo que eu aprendi com um comentarista quando eu estudava esse texto, é que na perícope, no trecho que a gente está estudando, existem várias palavras daquele verso 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo,
que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, né? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Vários dos verbos ali estão presentes aqui. Isso é algo significativo. Você tem voltar no verso 6 e 9, humilhar no verso 11, orar no 18, buscar no 19, ouvir e sarar no verso 20. São todos os verbos de 2 Crônicas 7:14. É como se o cronista estivesse dizendo assim, você lembra aquela oração de Salomão? E a resposta de Deus, se o meu povo, que por mim seja... Então, é isso aqui, ó, que aconteceu nos dias de Ezequias. Quer saber como é que funciona? É isso aqui, ó. Então, o que acontece nos dias de Ezequias vira um modelo para aqueles que estão lendo essa história por volta de 500 anos antes de Cristo, tá? Então aqui a gente percebe que Ezequias está desejoso de ver o povo unido. Agora, o convite às tribos do norte, ela não é assim recebida com muita alegria. Olha como esse rei é bonzinho, ele é do bem. Olha que legal, não é assim. Alguns desprezam, outros se alegram. Depende da disposição de cada um. Olha o verso 10 em diante. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Então, você tem reações bem opostas, parecido com pregação do evangelho, né? Alguns atendem. Lembra Paulo no Areópago? Ele fala lá bonito daquele Deus que fez os céus, tal, tal. No final da pregação tá assim, gente diz, para. Não, você não vai falar disso pra gente, né? Sobre isso te ouviremos numa outra ocasião. Mas aí no finalzinho do texto fala assim, mas alguns, como Dâmaris, como Dionísio, creram e se apegaram às coisas que Paulo pregava. Então você tem reações opostas a essa mensagem. Esse convite de Ezequias, então, tem reações distintas. Bem parecido com o perfume de Cristo, que é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. O mesmo perfume. Não é interessante? A analogia é a seguinte: aromas representam coisas diferentes para nós. De repente você chega num lugar assim e aí tá aquele cheiro de mato. Aí você fala, que coisa gostosa. Isso lembra a casa da minha avó, quando eu ia. Aí alguém sente assim, cheiro de mato e fala assim, ai, que horroroso. É uma experiência que eu tive num acampamento, a gente foi pro meio da mata, assim. Não é interessante isso? O mesmo cheiro com memórias distintas. Então, o evangelho é assim, e o convite foi assim. A mesma carta, bonita, encorajadora, para uns é motivo de zombaria, para outros de alegria e se humilham. Mas olha que interessante, o verso 12. Aqui é a primeira vez que aparece Deus fazendo alguma coisa. Vai aparecer outras vezes no capítulo. Mas lembra que eu falei que a história não é sobre Ezequias, é sobre o que Deus faz por intermédio de Ezequias? Aqui fica claro isso. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus. Olha que bonito. Quer dizer, se também se fez sentir é porque a mão de Deus estava em outro lugar. Quando os de Israel se humilharam, também era a mão de Deus. Em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Isto é, eles experimentaram unidade também em Judá. Eu quero chamar a sua atenção para essa unidade, esse meu primeiro ponto. Eu estou destacando ele mais do que eu vou destacar os outros, porque é muito forte a ligação dos que estão unidos em um propósito redentor. Eu não quero que a gente olhe para a comunhão como algo leve, como eu disse no início. Eu quero que a gente olhe para a comunhão como algo rico, né? Se a mão de Deus nos une, então a gente tem um espírito unido. Nós experimentamos unidade. Paulo em Efésios fala, esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito. Quer dizer, a gente não forma uma unidade, ela já existe. Deus só nos dá a graça de lutar por lustrá-la, deixá-la bonitinha, por preservá-la, por mantê-la em bom estado. Ela já existe. Quem produz é o Espírito de Deus, tá? Tudo isso é para fazer agora um paralelo com o Novo Testamento. Não é significativo que o maior ensinamento sobre a ceia do Senhor veio para a carta com o maior número de menções a divisões? É interessante isso, né? O maior texto sobre a ceia do Senhor está numa carta que mais fala de divisão. Porque Páscoa tem tudo a ver com comunhão.
com sermos unidos a Cristo. Por isso que Paulo vai gastar tempo batendo na divisão deles para dizer assim, quem é Apolo? Quem é Cefas? Quem é Paulo? Grandes porcaria. Né? Ah, eu sou de Cristo. O cara mais piedoso falava assim, eu sou de Cristo. Vocês não entenderam, vocês fazem parte do mesmo corpo. Vocês ficam brigando um com o outro e levam o outro na justiça. Vocês não entenderam que o lugar da igreja é o lugar da gente acertar as coisas em casa. Você não expõe o seu irmão, a sua família à vergonha. Então assim, Paulo trata de uma série de coisas ligadas à justiça, à união. Trata disso nos primeiros capítulos, quando havia soberba entre eles e divisão. Trata no capítulo 6, quando fala de contendas. Trata no capítulo 8 e 10, quando eles começam a se julgar mais crente, menos crente. Você sabia que o pessoal lá da Bereia, eles comem carne sacrificada a ídolos? Absurdo. Pensei que evangélico ia fazer uma coisa... Olha a que ponto nós chegamos. Evangélicos comendo carne sacrificadas a ídolos. Aí Paulo tem que escrever, porque tinham aqueles que consideravam estes os não crentes. E os que comiam diziam assim, cara, mas tem crente tão fraco, que acha que isso é do demônio. E aí começavam as disputas. Então, Paulo trata muito sobre união. E ele fecha essa discussão com ceia e dons, nos capítulos 11, 12, 13 e 14. Então, é significativo que esse texto de ceia esteja num contexto de divisão, porque Deus quer que o cálice nos una. Portanto, temos que ser lembrados do que ceia significa. É um bom momento para a gente reatar aquilo que está separado. Em Cristo temos uma aliança que não só nos amarra a Deus, como também nos amarra uns aos outros. Afinal de contas, é um pão e é um cálice. A gente perde um pouco dessa noção quando a gente recebe um monte de copinho pequenininho. Mas quando ele fala do pão e do cálice, é sempre no singular. A gente perdeu isso de vista, porque um monte de pedacinho de pão, um monte de copinho. Então a gente esquece de que nós estamos bebendo da mesma fonte, nos alimentando do mesmo pão. Ceia é para nos lembrar disso. Segundo ponto, e eu vou tentar ser mais breve nos outros dois, é que Páscoa tem a ver com purificação. A Páscoa era o início da festa dos pães asmos, os pães sem fermento, porque fermento simbolizava impureza, tá? Então, Ezequias vai aqui resgatar a ideia de purificação, e por isso que a Páscoa faz todo sentido. É o momento em que o povo está se consagrando, retirando todo o fermento do seu meio. Inclusive, Paulo fala isso. Eu não sei se você lembra de um texto em 1 Coríntios 5, em que Paulo fala assim... vamos celebrar Cristo, nosso Cordeiro Pascal, sem o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade, né, e da verdade. Então Paulo está falando sobre celebrar a Páscoa no sentido de purificação. E Ezequias faz isso. Inclusive, uma das coisas que chamou a minha atenção quando eu estudei esse texto a primeira vez, é que a gente está muito acostumado a ver coisa ruim se espalhar. Você já viu como a gente imita coisa ruim com facilidade? Mas esse é um dos raros textos em que pureza contagia. Pureza também contagia. Quando o Senhor quer realizar um avivamento, pureza também contagia. Olha que interessante. Versículo... O início do texto vai tratar de purificação dos líderes religiosos. Na verdade, o 29, a gente já falou que os líderes se purificaram para purificar o templo, lembra? Então, os líderes foram os primeiros. Depois dos líderes, versículo 14. Alguém lê em voz alta, por favor. 30, 14. Puseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, veja só. Primeiro, eles limparam os líderes. Depois, Jerusalém é limpa. Mas olha agora o 31, verso 1. Outra pessoa lê em voz alta. 31, 1. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés. Isto é, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. Tá? Até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles.
Então o que a gente vê acontecendo é o seguinte, no 29 que a gente estudou de manhã, eles se purificam e purificam o templo. No 30, Jerusalém é purificada e no início do 31, a nação é purificada. Então você tem um crescendo aqui. Templo, cidade, nação. Tá? A reforma de Ezequias está produzindo um crescimento em purificação. Agora, eu preciso, à medida que eu falo disso, eu preciso lembrar uma coisa muito importante. Purificação não é pré-requisito para a Páscoa, é consequência da Páscoa. Quer dizer, o povo não chegou limpinho, bonitinho, com um histórico bonito para celebrar a Páscoa. É o contrário. Ezequias vai interceder por um povo despreparado. Então essa é uma das coisas mais bonitas desse texto. A partir do versículo 15, olha só. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, os sacerdotes e levitas se envergonharam. Depois do 16, eles tomaram os seus devidos lugares. No 17 fala assim, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado. Esse era o pessoal do norte, eles não estavam preparados a se adequarem a essa celebração. E aí o que acontece? Ao invés de humilhá-los, olha a atitude de Ezequias, no meio do verso 18. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Muito interessante aqui. Aqui Ezequias entendeu o espírito da lei. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa aqui, fazer um parênteses. Às vezes a gente entende erroneamente o que é obedecer à lei. Porque no Antigo Testamento a lei tinha muitas regras, né, cerimoniais. Você tinha que fazer assim, você tinha que oferecer um animal assim, tinha que fazer assim, assim. E os fariseus entenderam erroneamente. Eles achavam que se eles cumprissem os rituais de limpeza, tudo direitinho, Deus ia olhar para eles e falar assim, gente crente, gente santa, gente correta. Quando na verdade, como a lei cerimonial tem toda a ver com o nosso pecado, cumprir a lei é reconhecimento de que a gente não é santo. Entendeu? Olha que coisa irônica. Cumprir a lei é reconhecimento de que a gente não é santo. Porque a lei mosaica, ela era toda sobre nós nos achegarmos a Deus e dizermos, Deus, a gente falhou de novo. Está aqui um animal em sacrifício. Então o cumprimento da lei não era para bater no peito e dizer assim, ó, era o contrário. Então a Páscoa, ela vai ser esse exemplo de como Deus vai ouvir a oração de Ezequias como intercessor e vai receber a Páscoa de gente impura. Verso 20. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Lembra? Se meu povo, que por mim se chama, confessa e humilhar, eu sararei essa terra. Ele sarou a alma do povo. O Senhor Deus trouxe deleite por causa da intercessão de Ezequias. O que isso nos ensina sobre ceia? Ceia não é uma celebração para a gente vir preparado e preparado participar. Eu estou usando preparado no sentido de sentir que a gente teve uma semana espiritualmente boa. Vamos dizer assim, 8,5, 9. Não assim 10, porque 10 também é só Jesus, né? Mas assim, você fala, acho que foi 8,5, 9, assim, não fiz nada muito drástico, não falei nenhuma bobagem, não me estourei com ninguém, acho que foi ok, né? Fez umas bobeirinhas, é verdade? Mas assim, quem não faz também? Às vezes a gente tem a impressão de que estar preparado para a ceia significa não estou em nenhum pecado muito feio. E eu acho que esse é um entendimento equivocado de preparo para a ceia. Preparo para a ceia é você reconhecer quem você é, que não significa santo, e em quem você depende para que você seja alimentado. Isso é estar preparado para a ceia. Estar preparado para a ceia é dizer assim, sou um pecador e careço de Jesus. Isso é estar preparado para a ceia. Ceia não é para gente que tira 8,5, 9. Ceia é para gente que sempre reprova. Sempre reprova. Semana após semana após semana. Tá? Portanto, ceia é um momento em que a gente desfruta de algo que traz deleite para a nossa alma, porque é para gente que carece.
é para gente que precisa. E outra, entenda que a ceia é assim, é Jesus Cristo instituindo algo que você pode participar, não porque você está pronto, mas porque Ele ora por você. Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos, de como existe uma doutrina que a gente fala pouco, mas que a Escritura traz com muito consolo, que é a doutrina da intercessão de Cristo. A ideia é a seguinte, mesmo quando você pede que as pessoas orem por você, fique sabendo que nunca, nunca, nunca você fica sem alguém orando por você. Nunca. E eu não estou falando de membro da igreja, ou seu amigo do outro lado do Brasil. Eu estou falando da principal intercessão por você. Né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou antes, Cristo quem os justifica. Ou antes, quem está à direita de Deus e intercede por nós. A ideia é que nossos pecados são tratados por Deus por causa da intercessão de Cristo. E esse é um deleite que nós temos que aprender a descansar nele. Por quê? Porque Cristo ora por nós por duas razões. Para perdoar nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Tá? Existe uma intercessão que é judicial e uma intercessão que é moral. Agora, para te dar um exemplo bíblico de como isso é importante, uma vez Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, Satanás vos procurou para peneirar. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro não entendeu essa doutrina da primeira vez. Em vez de ele falar assim, Senhor, muito obrigado, eu preciso mesmo. É aquele momento que ele fala assim, Senhor, eu traí-lo? De maneira nenhuma, né? Mas ele não está compreendendo a riqueza daquela doutrina. Por quê? Atenção agora que eu vou falar o texto de novo. Satanás vos procurou para peneirar. Eu, porém, roguei por ti. O original começa no plural e termina no singular, porque teve um que caiu nas garras do inimigo. O que Pedro aprendeu? Que o destino dele poderia ter sido o mesmo de Judas, se não fosse a oração de Jesus. Ele também abandonou o Salvador. Ele também abandonou o Salvador. Se não fosse pela intercessão de Cristo, ele teria o mesmo destino. O mesmo destino. Então, eu quero que você compreenda que aquilo que Ezequias faz aqui é um encorajamento para a gente participar da ceia. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu deixo você comer um pedacinho do meu pão. Não é porque você teve uma boa semana, não foi 8,5 nem 9, viu? Se eu desse nota, você ia reprovar feio. Mas o meu filho ora por você, então eu vou te receber. O meu filho te quer bem, quem ele quer bem, eu quero bem. Tá bom? Então você pode entrar, pode comer do meu pão. A intercessão de Cristo é o que faz a diferença. Assim como a intercessão de Ezequias aqui é o que fez a diferença. O povo não estava preparado, mas eles comeram na Páscoa. Último ponto, a Páscoa é regozijo, tem tudo a ver com alegria. Eu vou falar disso bem rapidamente. Verso 21 fala que teve muita música. Olha lá. 21. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. Levitas e sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente e honrou o Senhor. O 22 fala que o povo estava com... que Ezequias falou ao coração de todos, essa ideia de que ele os acalentou e os encorajou, né? E aqui a gente lembra de um salmo que é muito querido. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sabe o que é ficar como quem sonha? Você vê alguém sonhando assim, ele até ri sozinho. Já andou na rua e viu as pessoas assim, ri sozinho. Você fala, esse daí tá alegre, tá sonhando, acordado. Ele ri sozinho. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Isto é, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Não é? Então, esse é um salmo que desenvolve essa ideia de que o Senhor restaura o seu povo e a gente se alegra.
Se Páscoa é sinônimo de comunhão e é sinônimo de purificação, então tem que gerar alegria, regozijo. E é por isso que eu quero que você entenda que ceia, embora normalmente a gente celebre a ceia assim... A gente vai celebrar a ceia agora. Normalmente assim dá para ouvir um pino cair, não é? E dá a impressão assim que a gente está num culto fúnebre. Eu não estou falando que a ceia tem que ser celebrada de forma avacalhada. Eu só estou dizendo que eu quero que você se lembre que, ao mesmo tempo que é memória da dor do Salvador, é memória da sua vitória. Da sua vitória. Isso é muito importante sermos lembrados. Por quê? Porque isso dá tom e gosto diferente a essa celebração. Por isso que a gente canta. A gente canta porque faz sentido, é alegre. É uma celebração. É uma celebração, tá? Por isso que nós temos que descrever, não é à toa que João em Apocalipse descreve os remidos sempre cantando na presença de Deus. E o que eles cantam? Digno é o Cordeiro que foi morto. Eles sempre cantam alguma coisa acerca das glórias do Redentor, tá? Então eu quero encerrar mostrando que aquilo que Ezequias fez foi pontual, mas teve impacto extraordinário sobre eles. Foi uma Páscoa, mas foi aquela Páscoa. Para você dizer assim, ó, ano tal, rapaz, foi uma Páscoa, né? Que deveria ser um lembrete para eles. Por isso que Crônicas está dizendo assim, não, eu tenho que contar essa história. Esse povo não pode esquecer o que aconteceu nessa Páscoa. Foi espetacular. Por quê? Quem está lendo pela primeira vez precisa ouvir isso. Precisa ser encorajado por isso, precisa ser animado por isso. E essa é a razão de eu estar contando isso a vocês e comparando com ceia o tempo todo. Para você compreender que quando Jesus Cristo estabelece a ceia, ele está contando de como nós somos reconciliados uns com os outros. Eu quero terminar com um texto que ilustra isso. Vá para Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Versículo 11 em diante. Olha o que Deus fala a nosso respeito. Não é só os leitores de Efésios. É a seu respeito também, a meu respeito também. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, nós somos gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Essa é a descrição mais deprê de vocês em termos de distância. Vocês eram tudo isso, eu era tudo isso. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças, não tinha esperança, sem Deus no mundo. Mas, o Evangelho às vezes fala uma das coisas mais bonitas quando ele coloca um mas, uma adversativa. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Percebe o que esse texto está dizendo? Ele está mostrando o que Cristo fez. Então a história de Ezequias e da Páscoa, convidando gente do norte, alguns zombaram, mas outros vieram. E vieram como? Totalmente despreparados. Nem conheciam mais a lei de como se preparar para a festa. Aí Ezequias vai lá, ora por eles. E o que aconteceu? O povo ficou alegre. Agora, ficar alegre assim, estava todo mundo sujo. Os de Israel mais ainda que os de Judá. Mas tudo bem, era motivo de alegria, mesmo eles estando despreparados. E isso foi motivo de celebrar o Senhor. Tem outros momentos no texto, eu não mostrei, mas perto do finalzinho, de novo, fala o que Deus fez com aquela Páscoa. E aqui, o destaque todo é para o que Deus fez em Cristo Jesus. Como ele nos uniu, mesmo sendo nós inimigos uns dos outros. Então eu termino dizendo o seguinte. A razão pela qual a gente tem que exortar com muita severidade brigas ou inimizades dentro da igreja é porque nós experimentamos a quebra de uma inimizade muito mais forte do que qualquer briguinha que haja entre nós. É muito
negativo que nós na igreja sejamos marcados por gente que vira cara um para o outro. É muito negativo. Porque isso significa que nós não lembramos daquilo que Cristo fez em termos de quebrar a inimizade e nos fazermos um só corpo. Tá? A história de Jesus tem vários momentos em que Jesus faz questão de ter comunhão com aqueles desprezados. Ele janta com um publicano, almoça com meretriz, toma água com samaritana, né? Ele só se envolve, ele convoca traidor e cobrador de imposto para ser discípulo dele, só lida com gente desprezada para mostrar que ele é quem quebra a inimizade entre pessoas. Então, igreja tem uma coisa fascinante, difícil, mas fascinante. É o ajuntamento de gente mais estranha que eu já vi na face da terra. É vocês, assim, ó. Estranho, 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 muito estranho, estranho, estranho. Mas por quê? Porque nós estávamos estranhos às alianças, éramos distantes das coisas do Senhor Deus. E Ele resolve fazer família de gente muito diferente. É isso que eu quero que você entenda. Ele resolve fazer família de gente muito diferente. Por isso que a ceia é um dos momentos que deve ser mais preciosos para a nossa igreja. Quando a gente senta assim, fala, hoje é dia de ceia. Ai, pastor, coisa boa. Coisa boa. Que hoje a gente vai ser lembrado que nós somos uma família. Ninguém parece com ninguém, é tudo diferente. Nós somos uma família, nós somos colocados na mesma videira. Nós experimentamos da mesma vida. Nós temos comunhão imperdível em Cristo Jesus. E temos que buscar a purificação na sua cruz. Então, eu estou dizendo que essa história nos lembra que as nossas divisões mesquinhas são alvo de repreensões muito severas, como Paulo fez em 1 Coríntios, muito severas. Por causa daquilo que Cristo fez, nós temos uma união muito mais forte do que nossas divisões tolas, nossas diferenças pequenas. E a gente deveria valorizar isso, levar isso em consideração. Então eu queria que a gente terminasse, a minha parte pelo menos, antes de passar aos demais, que a gente gastasse um tempinho orando. Porque certamente existe alguém com quem você não está tão bem. Às vezes você não está brigado, mas assim faz tempo que você não fala com ele ou com ela. Ou senão você conhece gente assim. E você gostaria de orar por ele ou por ela. Então eu queria que a gente orasse pelas nossas igrejas. Nós temos aqui diferentes igrejas representadas, que a gente orasse para que a igreja fosse o lugar em que a gente experimenta dessa unidade e nós não supervalorizamos essas nossas diferenças, tá bom? E depois de uns instantes em oração silenciosa, eu queria que o pastor Ronaldo orasse por nós, tá bom?